Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos aqui num sábado à noite para conversar um pouquinho, né? Conversar sobre reprogramação mental. Você que está entrando aqui, já aproveita, manda um aviãozinho aí para os seus amigos, seus parentes e vê o que a gente pode fazer para melhorar a vida das outras pessoas também ao nosso redor, certo? Toda informação ela pode ser útil para alguém. Então, eu estou aqui para trazer um conhecimento para vocês que hoje mesmo eu sou aluna da Elaine Orives. Eu tenho estudado técnicas de reprogramação mental com a Elaine e também, né, com outras pessoas. E eu quero trazer um pouco do estudo que eu fiz hoje, inclusive, com a Elaine, né? Tinha uma pergunta assim: gasto mais do que eu ganho, sempre tenho em mente que vou perder. Então, olha só o que a Elaine falou sobre isso, né? Tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, a forma como você está agindo, é uma programação mental. Então, se está acontecendo coisas boas na sua vida, é uma programação mental. Algo que você recebeu dos seus pais, da sua família, da escola, que faz com que você tenha atitudes vencedoras. E ao contrário também, existe, né, que a gente recebe muitas vezes coisas, nós temos uma programação que não nos favorece muito. Então a gente chama isso de crenças limitantes, né? Aquilo que eu acredito que pode acontecer na minha vida, como ali diz assim, ó, gasto mais do que eu ganho, sempre tenho em mente que vou perder. Então, se você tem um pensamento desses, pode ter certeza que isso vai acontecer na sua vida. Eu já venho falando aqui nos vídeos que o nosso pensamento é o que comanda tudo na nossa vida. Aí você pode perguntar assim, mas eu penso positivo e não muda nada. O pensar positivo, ele não é por si só o bastante. Você precisa pensar positivo, você precisa sentir aquilo que você está pensando, você precisa... O que acontece? O nosso pensamento, ele cria uma emoção. E a nossa emoção, ele cria uma atitude, nós temos ações através dos nossos sentimentos. Nós sentimos algo e a gente age de acordo com aqueles sentimentos. Então, e tudo começa no nosso pensamento, que é a programação mental. Se você está pensando positivo e algo não está funcionando na sua vida, qual é o tempo que você pensa positivo? Pensar positivo por si só não basta. Você precisa acreditar de verdade que aquilo é possível na sua vida. Assim pode mudar as coisas. Então, para mudar a realidade é simples. Você precisa mudar a programação mental. Você precisa mudar aquilo que você está, né, que você tem dentro de você. E a programação mental, então, ela é feita como? Como é que a gente tem essa programação mental dentro da gente? A programação mental é feita através daquilo que eu penso. Tudo aquilo que eu penso constantemente, muitas e muitas vezes, ele vai se programando no meu subconsciente, no meu inconsciente. Então, através daquilo que eu penso, através daquilo que eu sinto, a forma como eu me comporto, né? Depois eu vou repassar tudo isso de novo, pelas minhas crenças, pelo diálogo interior, por aquilo que eu aprendi como verdade, por aquilo que eu oro, né? Rezo para algumas pessoas, por aquilo que eu reclamo, por aquilo que eu tenho certeza e pelas minhas convicções. Olha, tudo isso está programando o seu inconsciente. E uma vez o inconsciente programado, ele vai dar um jeito de fazer com que você realize aquilo que está ali programado nele. Por isso que existe a reprogramação mental, que eu vou falar daqui um pouco. Então, olha, pense aquilo que você pensa muitas e muitas vezes. Qual é o seu pensamento? Você tem um pensamento de uma pessoa de sucesso, uma pessoa que dá certo, uma pessoa que merece o que recebe, ou você tem um pensamento de para mim nada dá certo, como a pessoa falou, tenho em mente que eu vou perder, pensamentos de que tudo acontece de ruim comigo,
né? Não podia acontecer nada de pior. Sei lá, vários pensamentos. Eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu nunca vou conseguir. Pessoas ricas logram os outros. Quando a gente tem pensamentos assim, né, que a gente acredita que é uma crença limitante isso. Nós acreditamos que a pessoa só ficou rica porque ela logrou alguém, né? Um exemplo aqui. O que acontece? Como eu sei que lograr as outras pessoas é ruim e não é da minha índole isso, então eu vou fazer de tudo para que eu não tenha riqueza. Porque rico é porque logrou o outro, certo? Ficar rico, você só fica rico se você lograr o outro. Então, automaticamente, eu não vou querer ficar rico, porque lá no meu inconsciente, por mais que eu entenda depois, né? Eu tenho essa consciência de que não é preciso fazer isso, que tem gente sim que faz, mas tem outras pessoas que não faz, e que não é preciso agir dessa forma. No meu inconsciente, aquilo já está gravado, né? Já está programado. Então, olha só, já vou dando uma dica aqui. Pare e pense, né, nos seus pensamentos em relação quando você encontra uma pessoa rica, aquela pessoa muito rica, aquela pessoa de sucesso. Quando você encontra, quando você vê nas redes sociais essa pessoa, qual é o sentimento que está por trás disso? Porque o sentimento ele é muito mais importante do que o pensamento. Porque o sentimento revela coisas que o nosso pensamento consciente não consegue dizer. Ou que a gente não vai nem acreditar que isso possa ser verdade. Mas qual é o teu sentimento? Por exemplo, você vê uma pessoa rica, uma pessoa de sucesso, e aí você julga, né, ela porque é uma pessoa fútil, é uma pessoa que gasta muito com bobeiras, é uma pessoa que está só viajando, por exemplo, é uma pessoa que vive nas festas, nas noitadas, então isso não é ser uma pessoa séria, né? Vamos dizer assim, sei lá, qual é o pensamento. Aí, nesse pensamento, muitas vezes você já tem um sentimento. E esse sentimento, qual é esse sentimento em relação a essa pessoa? É isso que você precisa trabalhar. É isso que você precisa reprogramar na sua vida. Então, aquilo que eu penso é uma programação que está aqui dentro de mim. Aquilo que eu sinto é uma representação do meu pensamento. A forma como eu me comporto, automaticamente, se eu estou julgando uma pessoa, né, por ela ser rica, eu já vou procurar não me vestir melhor, não procurar evoluir, não procurar estar no meio dessas pessoas, porque eu estou julgando, então automaticamente eu não posso estar junto com elas, né? E se eu não estou com elas, eu vou estar com quem? Com aquelas pessoas que não têm sucesso na vida. E vocês já ouviram falar que nós somos o reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive? A gente aprende muito com as 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você quer ter sucesso, lembre-se, você precisa andar com pessoas de sucesso. Se você quer se tornar uma pessoa rica, você precisa andar com pessoas ricas. Às vezes, dependendo da situação financeira que a pessoa está no momento, não é possível, né? Mas existem vídeos, existem plataformas que você pode estar, por exemplo, vou dar o exemplo da Elaine Orives, né? A Elaine Orives é uma pessoa de muito sucesso. E a Elaine Orives, hoje, ela ganha muito bem. Não foi sempre assim. Ela teve um estalo, né? Virou a chave há pouco tempo atrás, nem 10 anos atrás. Então, essa é uma pessoa que a gente precisa acompanhar, né? Claro que às vezes a energia da gente não bate com a pessoa, mas eu preciso entender, eu preciso aprender o que ela aprendeu, aquilo que virou a chave para ela, e é exatamente isso que eu tô trazendo aqui para vocês hoje também, né? Essa pessoa, a Elaine, ela não tinha condições, ela perdeu tudo que ela tinha, ela ficou literalmente na lama. Quem conhece um pouco ela sabe do que eu estou falando, mas ela foi estudando e foi aprendendo o que as pessoas ricas faziam, como elas se comportavam, como elas pensavam, como elas sentiam, e aí até que virou a chave das crenças dela,
né? Porque todos nós temos crenças limitantes, umas mais, umas menos, umas que prejudicam mais, outras que prejudicam menos. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, melhor ser feliz do que ter dinheiro. Por que não os dois? Né? Por que não os dois? A gente pode ser feliz e ter dinheiro também. A gente pode ter dinheiro e ser uma pessoa boa que ajuda as outras pessoas. A gente não precisa ser egoísta porque a gente tem dinheiro. É bom a gente trazer aqui, pessoal, que o dinheiro, ele não deturpa ninguém. O dinheiro, ele não faz você ser uma pessoa má, uma pessoa egoísta, né? O dinheiro, ele só vai fazer... O dinheiro é só o dinheiro. Ele só vai valorizar aquilo que você já é. Se você for uma pessoa egoísta já, e se você tiver dinheiro, consequentemente você vai ser mais egoísta também, pelo fato do dinheiro. Mas se você for uma pessoa boa, que gosta de ajudar as outras pessoas, que usa o dinheiro para o bem de todos, né? Você vai fazer isso também. Você vai potencializar aquilo de bom que você tem. Inclusive, o dinheiro consegue comprar cursos, o dinheiro consegue proporcionar momentos de felicidade, de lazer, de viagens, daquilo que a pessoa gosta de fazer. Eu gosto de leitura, eu gosto de ler muito e fazer cursos. Então, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou estar fazendo tudo isso? Né? E isso só me faz potencializar aquilo que eu já sou. Mas voltando aqui. Então, aquilo que eu penso é muito relevante, né? Para todas as áreas da nossa vida, não é só para dinheiro, pessoal. Tô falando dinheiro porque veio aqui, ó. Tenho em mente que vou perder, sempre vou perder. Então, se eu tenho em mente que sempre vou perder, eu vou perder. Mas é para todas as áreas da nossa vida. Aquilo que você tem em mente é o que vai acontecer. Por exemplo, se você acredita que você não tem saúde, o que você pode adquirir uma doença a qualquer momento, isso vai acontecer na sua vida. E não é castigo, não é nada, é simplesmente porque você focou a sua energia naquilo. Você focou seu pensamento, seu sentimento, seu comportamento, tudo naquilo, né? E aquilo vai acontecer. Daqui um pouco tem uma frase bíblica, inclusive, sobre isso, né? Então, assim, a forma como eu me comporto, então já coloquei aqui as minhas crenças, aquilo que eu acredito, que é verdadeiro, que não é e tal. O diálogo interior, isso é muito importante, é muita informação para trazer aqui hoje, tá, pessoal? Mas nas minhas lives aí eu tô destrinchando um pouco mais isso. Diálogo interior. O que é que você tem na sua mente o tempo todo, que você está contando para alguém o tempo todo, ou contando para você mesmo, ou negociando, ou brigando, né? Normalmente a pessoa que com fracasso, a pessoa que tem fracasso na vida, em qualquer área, eu vou falar aqui para vocês da saúde, porque foi um dos pontos que mais me pegou na vida. Eu tive depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Então, o que é que eu pensava naquela época? Eu ficava focando em tudo que eu tinha medo, né? Eu ficava focando em tudo que eu tinha medo, e esse medo foi aumentando na minha vida. Chegou um momento que eu não saía mais de casa. Eu não abria a porta do meu quarto, porque tudo ia acontecer. Para mim, na minha cabeça, tudo podia acontecer. Graças a Deus, 90% daquilo não aconteceu. Mas eu fiquei doente, né? E eu fiquei muito doente. Aconteceu assim, tipo assim, meus pensamentos eram de assaltos, de brigas, de revoltas, de coisas acontecendo na rua, roubos, sabe, essas coisas assim. Então, e aí o que acontecia? Eu saía, ou eu estava em casa fazendo minhas atividades do dia a dia, e o meu pensamento não parava de pensar naquilo, no que poderia acontecer de ruim comigo. Então, o que acontecia? Eu sentia medo, né? Quando o nosso pensamento está naquela aceleração, eu sinto medo. Como eu sinto medo, o que eu faço? Eu fecho a porta, né? Eu preciso me fechar para que não aconteça aquilo que eu estava com medo. E muitas coisas acontecem, tá? Muitas coisas acontecem. Não acontece tudo, graças a Deus, porque o universo ele é sábio e ele tarda um pouco a acontecer aquilo para ter certeza se é realmente aquilo que você quer na vida.
Então, tem coisas que dá uma segurada, e até porque às vezes você não pensa 24 horas por dia. Você não gasta toda a sua energia naquilo ali. Mas quando você quer alguma coisa e que você realmente gasta sua energia naquilo ali, pode ter certeza que vai se realizar na sua vida. Então, o diálogo interior é isso, aquilo que você está a todo momento contando para alguém, falando para você mesmo. Para e analisa um pouco seus pensamentos, né? Reflita aí, como é que é? Pense sobre os seus pensamentos para ver o que você realmente está pensando. Lembre-se, seus pensamentos criam a sua realidade. Seus pensamentos vão gerar um sentimento, que esse sentimento vai gerar uma atitude, você vai ter uma ação com isso, e através da sua ação é o resultado. Não é só o pensamento, né, pessoal? E não é só o sentimento. É que isso nos leva a ter um resultado. E qual é o resultado que nós queremos para a nossa vida, né? Aquilo que eu aprendi como verdade, então, dos nossos pais, dos avós, da escola. Dinheiro não dá em árvore. Para você ter dinheiro, você precisa trabalhar duro, né? Você precisa suar, porque senão você não é merecedor disso. Então, o que acontece quando nós acreditamos que precisamos trabalhar muito, sofrer muito para ter dinheiro? Se o dinheiro vir com mais facilidade para minha vida, eu automaticamente vou rejeitá-lo. Por quê? Porque lá no meu inconsciente está registrado que eu preciso trabalhar duro para ser merecedor daquilo. Então, se eu não trabalhei duro, o negócio veio mais fácil, o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito, se ele chegou até mim. Primeiro, já vou criar uma barreira para que ele nem chegue até mim. Mas se ele chegou, imagina numa herança, por exemplo, uma herança, ou você acertou um jogo ali na Mega Sena, e aí você tem essa crença de que tem que ser suado. O que você vai fazer? Você vai dar um jeito de se desfazer desse dinheiro muito rapidamente, porque você não se acha merecedor disso. Então, olha que interessante a gente analisar isso, estar presente para o que eu penso, o que eu sinto em relação ao dinheiro, né? O que eu aprendi. Ah, tá, então o que acontece? Aí você pode perguntar assim, mas é verdade isso? É verdade, eu preciso realmente trabalhar muito, senão eu não tenho dinheiro. Isso só é verdade na sua realidade porque você acredita nisso. Porque existem muitas pessoas que ganham dinheiro com muito mais facilidade e não logrando os outros, simplesmente tendo uma crença diferente em relação a isso, certo? Por aquilo que eu oro, né? Então a programação é feita. Eu tô passando aqui o passo a passo, pelo pensamento, pelo que eu sinto, meu comportamento, as minhas crenças, o meu diálogo interior, aquilo que eu aprendi como verdade, por aquilo que eu oro. Vocês aí que estão me assistindo agora, que estão passando por aqui, quem vai passar ainda, né? Provavelmente a maioria das pessoas elas têm uma crença, né? Acreditam em algo, uma religião, alguma coisa que você se conecta com esse poder superior. E aí quando você se conecta com esse poder superior, o que é que você pede para ele? Como é que você faz a sua oração? Você ora agradecendo ou você ora pedindo? Quando eu oro pedindo por algo, é porque eu não tenho. Quando eu peço, é porque eu não tenho. E a Bíblia diz, agora eu não marquei ali a passagem, mas diz assim: aquele que tem, mais será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, qual é a dica na oração aqui? É que você agradeça por tudo aquilo que você já tem. E se você não tem dinheiro no momento, agradeça pelo dinheiro que você tem como se já tivesse. E só agradeça, só agradeça. Se conecta com essa fonte superior e agradeça.
por tudo aquilo que eu reclamo. Você sabia que quando você reclama de algo, é como se fosse uma oração? É como se fosse um pedido e você vai ter mais disso? Então, cuidado com as reclamações. Elas estão gerando uma programação no teu subconsciente. Por tudo aquilo que eu tenho certeza, né? Aquilo que eu acredito que eu tenho certeza e pelas minhas convicções. Então, tudo isso, pessoal, eles fazem a programação mental. A nossa programação mental. E o que acontece, então? A nossa programação fica ali no nosso inconsciente e ele vai fazer se realizar tudo aquilo que está ali. Então, qual é a sua programação mental que você tem hoje? Você não sabe qual é a sua programação mental? Observa os seus resultados, o que está acontecendo na sua vida, né? Aquilo que está acontecendo na sua vida é porque já está programado mentalmente, no seu subconsciente, no seu inconsciente. Então, significa que tudo aquilo que você sente, aquilo que você já sabe que vai acontecer, ele vai acontecer. Sabe aquele negócio da intuição? Eu já sabia que isso ia acontecer. Sim, você já sabia, porque estava programado no seu subconsciente, no seu inconsciente. Aqui tem mais uma passagem bíblica que eu quero deixar aqui para vocês. Jó 3:25. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Então, pessoal, muita coisa que nós estudamos hoje nas terapias e tudo mais, no poder da mente, na reprogramação mental, ele é bíblico, né? Ele é bíblico. Para quem tem medo de estudar o inconsciente, porque ele é oculto, tem muita gente, né, que tem medo porque é algo oculto. E aí você não sabe como que você vai interferir na mente da outra pessoa, por exemplo, a hipnoterapia. A hipnoterapia, ela ajuda muito nessa reprogramação mental. E aí tem pessoas que têm um julgamento sobre isso. Como é que eu vou deixar alguém entrar na minha mente e modificar as coisas que tem ali? O que vai acontecer? Primeiro, já desvendando isso, nenhum hipnoterapeuta tem o poder, né? E a gente tem ética para isso também, de não alterar nada que você não queira. Inclusive, quem já fez exercícios comigo de hipnoterapia, ela já sabe que eu apenas conduzo ela a pensar aquilo que ela gostaria de resolver na vida dela. E se ela tiver alguma coisa que eu fale, que ela não concorda, simplesmente ela vai descartar. Porque ela está consciente. Ela não precisa dormir, ela está consciente, ela está junto comigo resolvendo aquela situação. Então, a situação só vai ser resolvida se ela realmente estiver disposta. Eu apenas vou conduzi-la. Então, não tenho o poder de mudar o seu pensamento, de mudar as coisas no seu inconsciente. Mas lembre-se, aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que eu mais dava medo me atingiu. Olha só, por que será isso, pessoal? Então, automaticamente, quando você gasta mais do que você ganha, é porque você passa o mês inteiro sabendo que você vai gastar mais do que você ganha. E aí você me pergunta, mas como que eu faço para não gastar mais do que eu ganho? Foque em ganhar mais do que você gasta. Já imaginou como seria a sua vida se você ganhasse tanto dinheiro que você nem conseguisse gastar todo? Essa é a crença que nós precisamos ter para ter mais dinheiro. Eu não vou reduzir o que eu gasto. Muitas vezes é bom reduzir, porque daí quando eu reduzo, eu tenho a sensação, eu tenho na minha mente que eu não estou tão escassa assim, né? Quando eu reduzo os meus gastos, eu coloco na minha mente que me sobra algum dinheiro, eu coloco na minha mente que eu não sou tão escassa assim, então eu tenho alguma coisa. Quando você tem, mais será dado, certo? É bíblico. Então, façam isso. Reduzam, mas ao invés de reduzir, foquem no que vocês podem fazer para aumentar esse valor que vocês nem tenham condições de gastar todo esse dinheiro no mês. Olha que legal. Então, essa aqui, ó. Então, automaticamente, quando você gasta mais do que você ganha, porque vocês passam o mês inteiro sabendo que você gasta mais do que você ganha, que você tenha em mente que você vai perder tudo e que vai faltar,
Essa é a programação que você está mandando, né? Que você mandou no seu inconsciente. Então, o que você precisa fazer agora? O que fazer agora que eu descobri que eu preciso alterar algumas crenças aqui no meu inconsciente, né? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente você vai mudar a sua programação. Você vai mudar a sua programação mental. Ou seja, você vai reprogramar a sua mente, certo? Já falei aqui na live muitas coisas sobre isso, mas agora eu vou dar algumas dicas de como fazer isso então, né? O que é a reprogramação mental? Falamos da programação mental, como ela acontece, o que acontece e como ela influencia na nossa vida. Agora eu vou falar aqui como reprogramar. Acho que essa também é uma das partes muito importantes, né? Já descobri que eu tenho crenças, eu tenho pensamentos aqui limitantes e que isso está afetando a minha vida. Então, agora, o que eu vou fazer para mudar isso, né? Então, o que é uma reprogramação mental? Trata-se de uma técnica que consiste em trabalhar diretamente no nosso subconsciente, porque é lá que está programado toda a informação na nossa vida. E é através de lá que se realiza na nossa vida, através das nossas atitudes, se realiza na nossa vida. Então, dessa forma, eliminaremos todos os resquícios de crenças negativas. Isso sendo que essas crenças nos atrapalham a desenvolver o melhor de nós em qualquer área de nossas vidas. Então, como que é a reprogramação? Ela vai entrar no nosso subconsciente e vai eliminar tudo aquelas crenças, né, que eu tenho em relação àquilo que eu quero mudar na minha vida. É importante frisar que essa tem sido uma técnica muito procurada hoje em dia, né, muito mais hoje em dia. Isso se dá pela mudança real que ela vem ajudando a fazer. Realmente dá resultado. Inclusive, eu tenho uma cliente que a gente fez um exercício com ela e ela visualizou uma situação e em menos de um mês ela estava vivendo aquela situação. Aí depois ela me chamou, foi uma viagem que ela fez nas montanhas e tal, ela me chamou e ela me contou. Mas o porquê que aconteceu isso, pessoal? Porque ela realmente se entregou ao processo e ela percebeu que aquilo seria bom na vida dela e ela deixou acontecer. Isso teve a possibilidade dela vivenciar na prática aquilo que ela visualizou no exercício de hipnose, né? Então, afinal, o principal objetivo dessa técnica é acabar com os bloqueios que nos impossibilitam de chegar à realização plena do nosso propósito. Então, nós temos um propósito na vida. Quem não tem? Todo mundo sabe o que quer fazer, o que quer chegar, aonde quer chegar, o que quer resolver. Porém, muitas vezes nós não conseguimos. Algo nos trava. Alguma coisa ali no inconsciente está travando você. Então, por isso que é bom estar consciente, analisar os sentimentos, analisar pensamentos, como você está agindo no seu dia a dia, tudo aquilo, o que te dá raiva, o que te dá medo, né? A raiva também, ela mostra que algumas situações que eu não quero viver. Por exemplo, se eu tenho raiva de uma pessoa por alguma situação, automaticamente eu não vou querer fazer igual aquela pessoa, né? E aí, eu vou ficar com raiva dela e ir trancando minha vida. Muitas vezes nós trancamos a nossa vida porque a gente fica com mágoa, com raiva, com medo, com dó, com pena da outra pessoa. Inclusive, a live de ontem foi sobre isso, sobre os 4 sentimentos que travam a nossa vida. Então, é bem legal dar uma olhadinha também. Como funciona a reprogramação mental, tá? Primeiramente, nossa mente é algo muito complexo. É bem interessante a gente estudar a mente. Quanto mais a gente estuda, mais coisas a gente aprende, mais e mais é muito interessante. Há muitas divisões na nossa mente. Temos a mente consciente, a inconsciente e o subconsciente. A psicanálise, por exemplo, conta com muitos estudiosos que dedicam
ou dedicar a sua vida para entender, né, para tentar entender essa mente. Diante disso, a reprogramação mental vai basear seu trabalho em imagens subliminares e frequências sonoras na nossa mente. O que é isso? O que é uma imagem subliminar? Eu aprendi isso na época que eu fazia a faculdade de administração de empresas ainda. Nós estudamos na parte do marketing, no marketing do produto, né, ou das empresas. Por exemplo, o marketing de produto. Você vê uma propaganda na televisão de um tênis, né? E você vê o tênis, ele é bonito e tal, mas você automaticamente você diz assim, tá, eu não preciso. Eu nem caminhada eu faço, né? Eu não preciso desse tênis. Ou eu tenho outros tênis aqui, então não tenho necessidade de comprar esse tênis. Mas você fica olhando aquilo, aquela propaganda, dali um pouquinho você diz, nossa, eu tô precisando disso, né? Porque além da propaganda bem feita que eles fazem, existe uma mensagem subliminar por trás daquilo. Uma fala, por exemplo, dizendo assim, compre, compre, compre. E aí você acaba comprando e nunca usando. Você nem sabe o porquê você comprou. Quem de nós nunca passou por isso ainda na vida? Quem foi a pessoa que nunca comprou algo sem ser necessário? Simplesmente porque viu, sentiu o desejo, foi lá e comprou. Isso se chama imagens ou mensagens subliminar. Isso acontece muito no mundo dos negócios, principalmente nas propagandas de televisão, de rádio, do que vocês acharem nas propagandas. Então, durante esse processo, né, que a gente trabalha para reprogramação mental, a audição vai agir, né, de maneira única. A pessoa vai escutar, e essa voz, essa fala, esse meio de se comunicar, existe uma comunicação correta para isso. Por isso que eu falei ali antes, aquilo que eu oro, por exemplo, quando eu estou orando, pedindo algo, é sinal que eu não tenho. Quando eu não tenho, mais disso eu vou ter, mais falta, né? Então, existe uma comunicação que ela precisa ser eficaz nesse momento para dar resultado. E essa comunicação, ela vai disparar automaticamente uma abertura no subconsciente da pessoa. O que é essa abertura? Deixa eu explicar um pouquinho mais aqui. Então, nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. A nossa mente consciente, ela é um filtro que ela analisa aquilo que está sendo dito, né? Aquilo que está sendo falado, olhado e tudo mais, se comunicado em si. E ela vai tomar uma decisão, dizer, ó, isso eu quero e isso não quero para minha vida. Só que ela vai tomar a decisão de acordo com aquilo que já está programado na sua vida. E muitas vezes ela toma a decisão através das nossas crenças limitantes. E quando nós usamos desse processo de relaxamento, principalmente para a gente acessar o subconsciente, a gente está burlando esse filtro. Então, a mente consciente ela vai dar uma brecha para que você consiga trabalhar no seu inconsciente. Por isso que eu sempre falo para as mães e pais, principalmente, isso acontece muito quando nós estamos dormindo. É muito mais fácil acessar o nosso subconsciente. E aí, o que acontece com as crianças quando elas estão dormindo? Normalmente, pai e mãe ficam discutindo relação, discutindo o financeiro, a escassez, tudo aquilo o que está acontecendo na família, normalmente os pais deixam para conversar quando as crianças estão dormindo. E isso é um problema muito sério, porque a criança, além dela já não ter esse filtro quando ela é pequena, quando ela está dormindo, é muito mais fácil dela absorver essa informação. Então, não adianta você fazer de conta que o teu filho não está sabendo do que está acontecendo, não está escutando, não está percebendo. Ele está captando tudo que está sendo falado, quando ele está acordado e principalmente quando ele está dormindo. Então, por isso, pessoal, muito cuidado com o que se fala dentro de casa. Lembre-se, aquilo que eu mais temia aconteceu?
Ali é uma frase bíblica, né? Então, procure falar coisas que edificam, que seja bom para todo mundo, né? Que melhore a vida das pessoas. Então, por essa abertura essa abertura no subconsciente, são introjetadas mensagens positivas de maneira eficaz, que eu falei ali, né? Existe uma comunicação para isso. Dessa forma, a partir de repetições e ideias, a pessoa vai conseguir sair do padrão negativo. Olha, pessoal, a partir de repetições. Não é uma coisa que você vai fazer uma vez e vai resolver toda a sua vida. Ela precisa ser feita mais vezes. Ela precisa ser repetida muitas e muitas vezes. Nas sessões de hipnoterapia, ele é mais fácil, porque a gente tem a técnica mais eficaz. Mas quando você faz por você, você precisa ter consistência naquilo que você está fazendo. É a repetição que vai te dar o resultado. É a repetição daquilo que vai te dar o resultado. Aí você faz uma meditação, por exemplo, uma vez na vida e quer que aquilo resolva tudo de 40 anos da sua vida. Não vai acontecer. Aí você acredita que aquilo não funciona. Mas ele não funcionou por quê? Porque foi apenas uma vez. E o quanto de pensamentos destrutivos você já teve durante a sua vida? Não é para se culpar, é para pensar o quanto você talvez precise se trabalhar. Pode ser que aconteça mais rápido? Pode, tudo pode acontecer. Milagres acontecem, né? Milagres acontecem. Pode ser que melhore a sua vida muito mais rápido do que... Depende também da sua disposição em alterar esse processo, né? Mas aqui diz, ó, é a repetição e ideias, a pessoa vai conseguir sair desse padrão negativo. No entanto, não é apenas isso. Ela vai conseguir também criar crenças que vão transformar positivamente a sua vida. Olha só, quando eu escuto algo, eu entendo algo, eu penso sobre esse algo e esse algo acontece na minha vida, ele fortalece meu pensamento. Aí eu digo, nossa, olha, legal, ó como funciona, né? Isso funciona, ó. E aí eu vou acreditar mais ainda nisso. Ele vai gerar um novo resultado e mais fortalecedor. E aí eu vou acreditar de novo que vai dar certo. Então, olha que interessante isso. É uma repetição. O mesmo acontece com crenças negativas. Por exemplo, aconteceu alguma coisa e eu perdi dinheiro, né? Eu perdi dinheiro com aquilo e aí o resultado que eu tenho é ruim. Então, eu já sei que se eu perder dinheiro, se acontecer aquilo de novo comigo, eu já, né, vai acontecer a mesma coisa. Porque a gente não tem essa ideia de que pode acontecer, a gente já diz que vai acontecer, né? E uma vez eu dizendo que vai, determinando, está determinado. É o que eu falo pro meu filho, muitas vezes ele fala alguma coisa, eu falo assim, seu desejo é uma ordem. Não tem como ser diferente. O seu desejo é uma ordem, aqui, pessoal, é sobre um documentário que tem que se chama O Segredo. Nesse documentário está representado todas essas ideias que eu tô falando aqui na live para vocês, através do Aladim e a lâmpada, né? O Aladim chega, né, pega a lâmpada e limpa a lâmpada e o gênio sai. E o gênio fala para ele, né? Falar os desejos. E o Aladim fala os desejos dele. E o gênio só diz, seu desejo é uma ordem. Olha, só que isso é muito profundo, pessoal. É muito profundo. Hoje eu entendo isso melhor. Aí quando, por exemplo, a gente reclama de que o quanto a minha vida está sofrida, esse gênio da lâmpada chamado universo, Deus, é o criador de todas as coisas, ele apenas diz, seu desejo é uma ordem. Por isso que muitas e muitas vezes só acontece coisas ruins na nossa vida, porque nós temos o livre arbítrio de escolher aquilo que nós queremos. E o gênio da lâmpada, né, que eu já falei aqui, pode ser representado por Deus, para quem acredita em Deus, pelo poder criador, pelo universo, é tudo a mesma coisa, na minha opinião, tá, pessoal?
A única coisa é o nome que é diferente para cada um, né? Então, Deus te permite que você viva aquela situação, porque ele te deu livre-arbítrio. E você pensou naquilo, você reclamou aquilo, então deixa viver um pouquinho disso. Seu desejo é uma ordem. Então, muito cuidado com isso, tá? O que mais? Os benefícios da reprogramação mental. Ao fazer a reprogramação mental, você irá se aproximar com mais disposição de todos os seus objetivos. Por quê? O que vai acontecer na reprogramação mental? Você vai conseguir sentir, né? Você vai conseguir sentir algo que talvez você nunca sentiu na sua vida. E quando você sente isso, você está mandando comando para o seu corpo. A gente está mandando comando para o nosso corpo que aquilo é legal e que eu quero viver aquilo. E aquilo, o nosso corpo, ele trabalha de uma forma linda, maravilhosa, mente, consciente, inconsciente, corpo, físico, tudo, para fazer realizar aquilo. Então, é muito legal. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas tá chegando gente aqui na minha casa, o cachorro tá aloprado ali do lado, então vamos com calma aqui, tá? Então, ao fazer a reprogramação mental, você irá aproximar com mais disposição de todos os seus objetivos. Você conseguirá alcançá-los apenas modificando seus pensamentos, que antes eram negativos, em pensamentos positivos. Já imaginou o quanto é legal você poder alcançar os seus objetivos na vida, mudando os seus pensamentos? E a única coisa que nós realmente conseguimos mudar são os nossos pensamentos. Mudando o nosso pensamento, muda o sentimento, muda o comportamento, muda tudo aquilo na nossa vida. Porque quando eu estou, por exemplo, pensamento de sucesso, pensamento de felicidade, pensamento de saúde, automaticamente o que eu vou fazer? Eu vou ter sentimentos em relação a isso. De alegria, de gratidão, né, de felicidade. E quando eu tenho esses sentimentos, até minha postura ela vai mudar, certo? Eu vou deixar de, ficar encolhido, já vou estar com o peito estufado. E quando eu estou com o peito estufado, automaticamente eu vou falar melhor, eu vou trabalhar mais, eu vou ter mais energia, e as coisas acontecem, né? Não é mágica, é repetição e aprendizado. Essa transformação vai fazer com que você perceba novas habilidades que estavam escondidas em você. Sabe aquela habilidade que você nem sabia que você tinha? Pode ser representada aí. Você terá mais disposição para correr atrás dos seus sonhos, afinal, você não terá mais uma crença para dizer que você não é capaz. Olha que interessante.